Boa tarde, professora Januel Gonçalves. Como é que está? Bem-vindo Tudo. Muito obrigado. ao diálogo sobre o projeto de desenvolvimento para o país, né? O país que lhe viu nascer, né? Há Exatamente. muitos Não, anos. não é só Como é que isso, não é só que me viu nascer, viu-me fazer muitas coisas, né? correto? Viu-me nascer, viu-me fazer a escola primária, secundária, viu-me entrar na luta pela Ok. independência, viu-me ir para o exílio e voltar ao país depois do 25 de Abril e depois desempenhar funções de economista, funcionário superior no Ministério dos Transportes, até que no meio dos anos 80 voltei à vida universitária para acabar, tinha feito só o mestrado, para tentar fazer o doutoramento. Mas olha, ainda voltei a ter problemas porque tive que voltar a Angola, naquela altura estava muito envolvido em movimentos de direitos humanos e tudo mais, para voltar agora para as eleições, as primeiras eleições democráticas que tivemos, mas é que se atrasou-me um pouco. E depois eu pensava que a guerra ia terminar e a guerra recomeçou ainda com mais força. Então ainda acabei por ficar mais tempo. Resultado, foi meio aos trancos e barrancos, desculpem a expressão. Depois, também dentro do quadro do movimento de direitos humanos, fui à Namíbia e à África do Sul acompanhar os processos de mudança, acompanhei a independência da Namíbia e a democratização sul-africana, o fim do apartheid. Resultado, só em 1999, começo do ano 2000, é que eu pude finalmente entrar no doutoramento. Entrei no doutoramento no Brasil, que terminei em 2003, depois convidaram-me para professor visitante lá no Brasil, fiquei os tempos e vi naquele ping-pong que estou até hoje, né? Entre Brasil, Portugal, Angola, África do Sul, Cabo Verde. E nós nos sentimos orgulhados por isso, porque temos estado a acompanhar a partilha de conhecimentos e dá-nos sempre prazer quando angolanos decidem pensar por Angola, né? Exatamente. Por isso, Bom, muito essa é a obrigado pela sua preocupação. disponibilidade. Essa digamos que é a motivação central. E, olha, hoje aqui nós vamos ter uma ocasião de falar de problemas muito sérios que se colocam ao país. Professora, apesar de ter lido um post seu que dizia que não acredita muito numa mudança comportamental generalizada por via da pandemia, ainda assim ouso perguntar, já tirou as lições necessárias da pandemia ou nem por isso? Não, quer dizer, eu acho que a partir do momento em que o problema sanitário seja resolvido, problema de saúde, e que haja, digamos que uma vacina ou um tratamento muito eficaz, que não haja este medo, portanto, que isso seja superado. Eu tenho a impressão que se voltam às estruturas antigas e às práticas antigas na vida económica e na vida política. Ou seja, que as linhas de demarcação vão continuar a ser as mesmas, ou seja, o sistema mundial tem um centro, um bloco de países, um bloco de entidades, que decidem, no fundo, qual é o papel dos vários continentes ou dos vários escalões de países. Os países não estão todos no mesmo nível de desenvolvimento, infelizmente. E essas instituições vão voltar a ter muita força na medida em que, pela primeira vez, isso é importante, né? Pela primeira vez, há uma massa financeira muito forte que está a ser colocada à disposição de todo o mundo, e o problema é mesmo a distribuição disso, porque nunca se combateu uma crise económica e financeira com tanta disponibilidade. Isto quer dizer que realmente, bom, são teorias que já vêm desde há bastante tempo, desde o tempo de John Maynard Keynes, mas entenderam primeiro que o papel do Estado é um papel muito importante e que realmente o Estado é o grande garante. O Estado faz parte do mercado, quer dizer, não há oposição entre Estado e mercado. Quem vê as coisas assim, vê as coisas da forma muito antiga. Mas o facto é que, apesar de haver essa grande disponibilidade de recuperação, ao mesmo tempo isso reforça o poder, por exemplo, dos bancos centrais, por exemplo, dos países que são mais fortes em termos de moedas que são convertíveis. Não sei se nesse aspecto da convertibilidade da moeda vai mudar alguma coisa, ou seja, se menos moedas vão existir, nós temos esse problema, não é? Os países que têm moeda convertível têm mais facilidades de desenvolvimento e até de lutarem contra riscos de desabastecimento. Talvez nisso possa modificar-se um pouco. E vai-se modificar um pouco nos prazos de pagamentos de dívidas, o que para países como o nosso são, é claro, medidas muito importantes. Praticamente 50% do orçamento geral do Estado é para pagar juros da dívida.
Se não tiver que pagar juros da dívida durante um período, é uma capacidade de investimento acrescida. Isto do ponto de vista económico. Do ponto de vista político, a luta é a mesma dentro dos primórdios da humanidade. É mais ou menos democracia, quer utilizamos, esse nome é utilizado mais recentemente, digamos que há uns 2 séculos para cá, primeiro foi na Grécia Antiga, mas depois houve, como sabem, uma grande interrupção, absolutismo durante mais de 1000 anos no mundo todo, e essa luta entre o autoritarismo e a democracia que está em andamento, mesmo independentemente da pandemia, e aí é claro que as coisas vão depender muito da correlação de forças em grandes países, no caso dos Estados Unidos, com as eleições previstas agora, e, por outro lado, não vamos esquecer, isto é muito importante, o continente onde se travam mais lutas pela democracia, onde há mais mobilização democrática, é precisamente o continente africano. Então a África tem uma grande experiência a transmitir ao resto do mundo neste momento. Professora, ainda assim, antes da pandemia, já haviam algumas ameaças em destaque, desde a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a questão do Brexit, a guerra do preço do petróleo entre a Rússia e a Arábia, etc. Haviam algumas ameaças no contexto do mercado mundial que parece que a Covid veio para amenizar, ou isso é um falso momento? Estas guerras poderão... Não amenizou nada. O Brexit está a seguir o seu caminho. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China intensificou-se. E o terceiro exemplo que deu, já não me lembro qual foi, mas enfim, estes 2 exemplos são... A Rússia era... as divergências, atenção, às vezes são divergências, às vezes são pontos de acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita, quer dizer, o mercado, como é que o mercado petrolífero deve reagir perante uma redução dos preços, no fundo foi isso, como é que se combate isso, e cada um teve a sua posição, são 2 grandes produtores. Agora, neste momento, talvez, sim, o Covid aí teve um impacto, porque a produção caiu muito, a produção em geral caiu muito, então, naturalmente, que os recursos energéticos passaram a ter menos procura. Isso parou e pode voltar mais adiante. Nós andamos com o preço do petróleo Brent entre 44 e 45 já há muitas semanas e já está bom neste momento. Agora, quanto ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, por um lado, e por outro lado, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, isso prossegue. O Brexit é algo de irreversível, só muito mais adiante é que poderão mudar de posição. Eu penso e continuo a pensar que o Reino Unido não saiu da União Europeia por razões económicas, saiu porque não gosta muito da liberdade de movimento das pessoas. E quanto à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, ela pode ter uma solução se Donald Trump não for reeleito. Agora, também é um facto de que mesmo o governo do Partido Democrata vai exigir outras regras comerciais em relação à China, mas não em termos de guerra, quer dizer, será de outra forma. Realmente esses grandes exemplos que deu são grandes exemplos, não tenho dúvida nenhuma. Isso já vinha de antes da pandemia, continua, e em seguida ou tem solução ou vai se instalar em termos de... Vamos lá, no caso dos Estados Unidos e China vai ser mesmo uma rivalidade entre o primeiro e o segundo produto interno bruto do mundo. E no caso da União Europeia e do Reino Unido também vão encontrar um modus vivendi. O Reino Unido saiu da União Europeia, mas agora quer fazer um acordo para manter tudo mais ou menos na mesma do ponto de vista económico, ou seja, que há governos que, o governo britânico, né, gostam muito de ter as vantagens dos acordos internacionais, mas não as desvantagens. Professor Januel, esta última resposta veio com muitos cortes. Muitas vezes é só mandar o telefone ou o dispositivo um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e melhora. Não sei, houve um delay e acabamos por não perceber a sua última observação. Eu espero que agora esteja ficando... corte. Pois, eu mexi um pouco aqui no aparelho, não sei se melhorou agora. Sim. Pelo menos já... O que eu disse é assim, quer dizer, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos pode ter uma solução se o presidente Donald Trump não for reeleito. O Partido Democrata vai continuar a fazer exigências em termos de regras comerciais e de direitos de propriedade intelectual
em relação à China, mas não em termos de guerra, não em termos de agressividade atual. E quanto ao Brexit, é claro que há países, como é o caso do Reino Unido, né, que estão a tentar, embora tenha saído da União Europeia, o Reino Unido está a tentar que as relações comerciais com o resto da Europa se mantenham. Portanto, é mais uma daquelas atitudes de, mais uma daquelas atitudes de governos que gostam de entrar em acordos para tirar vantagens, mas não de pagar os compromissos, não de ter encargos. Isto para países como Angola, que vivem de migalhas do investimento direto estrangeiro, isso é um pouco complicado. Ou seja, aqui a agenda econômica dos países africanos e de alguns países da América Latina terá de ser repensada mais sobre modelos endógenos do que da dependência do mercado externo, não, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o conjunto do continente africano, incluindo as economias mais avançadas do continente, caso da África do Sul, caso do Egito, ao norte da África de uma forma geral, pelas ligações no Mediterrâneo, mesmo nesses países há déficit de capital. Portanto, nós precisamos de capital para investir e para diversificar as economias. Já vamos falar como é que isto se coloca no caso concreto de Angola, mas é um facto que esse déficit de capital é agravado por compromissos muito fortes no pagamento de juros da dívida. Não é só Angola que tem metade do seu orçamento dedicado ao pagamento de juros. E os juros, por exemplo, em relação ao produto interno bruto da África do Sul, também são a dívida sul-africana toda, ela também é muito alta. Então há aqui no imediato uma coisa que tem que se fazer, quer dizer, é obter uma moratória, mas não uma moratória de um ano. De um ano não é moratória, quer dizer, tem que ser uns 4 ou 5 anos no mínimo de moratória, no sentido de não pagar juros da dívida durante esse período, para que os países possam investir e investir a sério. Ou seja, por um lado, ou esses recursos são atribuídos aos Estados respectivos, e esses Estados encarregam-se então da estrutura do investimento, ou fazem empréstimo aos privados ou investem diretamente, ou por outro lado, então chega-se a um acordo com os credores em que se transforma a dívida em investimento. As duas hipóteses são válidas igualmente, o que interessa é criar novas fontes de riqueza, mas tem que criar mesmo. E é por isso que a luta contra a corrupção, a luta pela competência no investimento, tudo isso é muito, muito importante. Agora, há aqui um aspecto é que se as instituições internacionais querem apenas fazer um gesto simbólico de dar uma questão chamada moratória, um ano não é moratória, é um novo delay por um ano, isso não vai ter efeito praticamente nenhum. A nível do G20 foi isso que se decidiu, e o Fundo Monetário Internacional está completamente desorientado em relação ao que deve fazer. O FMI já não é aquela entidade super forte que era antigamente. Então hoje segue um pouco o que é que os outros fazem. Sobretudo o caso dos Estados Unidos e o caso da China. Têm força suficiente para não respeitar nenhum desses acordos e são eles que determinam então as regras do jogo em matéria de taxa de juros e coisas assim. Ora, a situação importante que se coloca neste momento é que se os países africanos, latino-americanos e alguns asiáticos vão discutir a sua dívida e pedir moratória em ordem dispersa, não vão conseguir. Vai-se conseguir, por exemplo, em relação à China, pode ser que se consiga 2 anos. A China não está a dar mais do que isso. 2, 3. Depende da importância que o país tenha para isso. E a nível dos países ocidentais está, por enquanto, 1 ano. Os franceses estão a dizer que dão um pouquinho mais, os portugueses também dão um pouquinho mais, mas Portugal não tem peso nenhum a nível da movimentação mundial de capital. Há países da América Latina com condições de poupança interna. O Brasil tem, se puder sair da sua crise, que já provocou 12 a 13 milhões de desempregados. O México tem, a Argentina tem. Ora, eu sublinho o caso da Argentina, que é importante para nós, porque nós estamos a negociar uma dívida, ao fazer, enfim, pedidos de apoio para 4 bi de dólares. E a Argentina está a negociar 65 bi de dólares. E está a pedir 4 a 5 anos. Está a pôr novas condições aos credores. Portanto, pela segunda vez, a Argentina toma a dianteira numa luta nesse sentido. Dizer que, olha, realmente, os juros são os juros da agiotagem. Se alguém individualmente faz coisas dessas, como o FMI, Banco Mundial ou os grandes credores fazem, pode até ser preso, porque realmente são juros que ultrapassam qualquer racionalidade e só favorecem o credor, não aquele que recebe o dinheiro, e devia ser ao contrário.
forma que se a gente consegue introduzir um precedente nisso, seria importante que a nível africano, se não puder ser a nível do continente todo, que seja a nível das entidades de integração regional, no nosso caso, a SADC. Fazer uma negociação de conjunto e tentar obter, então, 4 ou 5 anos de moratória. Não é uma moratória para não pagar a dívida, já não estou a falar da parte em que se apaga a dívida, pelo menos não pagar juros durante esse período. Eu explicarei mais adiante porque em relação a Angola é importante. Sim. Mas, professor, ainda assim, pode ser até uma percepção enviesada, mas aquilo que eu sinto é que os países africanos, principalmente aqui da região e um pouco aqui da zona dos Grandes Lagos, têm esperado muito por aquilo que a comunidade internacional vai fazer, seja, estão à espera de decisões do FMI, do G20, etc. Mas a nível interno não se sente um debate profundo, porque também aqui, a nível interno, a capacidade, há dívidas internas a nível do continente africano, mas mais do que tudo isso, há dívidas do setor empresarial para com o Estado que também não está a ser negociada. Não acha que também aqui, a nível do continente africano, a discussão deveria ser outra, como complemento daquilo que está a ser feito a nível do mercado nacional? Não, as duas discussões têm que andar juntas. São duas partes, são duas vertentes da mesma montanha. Ou seja que, por um lado, nós temos realmente problemas, eu continuo a chegar bem, não é? Não há delay desta vez, não é? Tá, tudo bem. Pois, portanto, nós estamos com déficit de capital, por uma razão de que as nossas economias são economias de monoprodução. Falando da África Austral, só a África do Sul é que não é assim. E mesmo na África do Sul há grandes desequilíbrios, a gente sabe disso, grandes desequilíbrios sociais e grandes desequilíbrios entre setores. A agricultura sul-africana, ela própria está dividida e tudo mais. Ora bem, aqui o que se põe a questão é que, no conjunto da África, a maior parte dos países africanos não são economicamente viáveis. Ou são países muito pequenos, portanto não têm mercado interno, ou são países com uma produção só e isso não chega a viabilizar uma economia. O que é viável? As macro-regiões, onde estão as 5 entidades de integração regional. Por isso é que eu falava que no quadro da SADC podia ser, mas não é uma coisa que é incrível. O que é que falta para implementar o mercado comum, a zona de livre troca na África Austral? O que é que falta para termos um grande banco de desenvolvimento? Agora, mesmo tendo tudo isso, com a situação que se criou, com as dívidas que se acumularam, porque os nossos países têm sido muito mal gerenciados. Ou seja, se nós verificarmos o fluxo de dinheiro que entrou nos nossos países, seja pelas exportações, seja pelos empréstimos, é de fazer uma auditoria e o resultado é que antigos governantes vão ficar muito mal na fotografia. E não é num país só, é por todo lado. Mesmo, inclusive, na África do Sul. Como é que se deixou chegar as coisas a esse ponto? O facto é que elas chegaram e isso tem que ser corrigido. E o primeiro problema para investir, para que a África ela própria possa investir, é que pelo menos os seus recursos produzidos sejam todos concentrados nisso e não a metade desses recursos sejam dedicados a pagar juros da dívida, ou seja, a mandar dinheiro para fora. Temos anos em que, apesar de sermos um continente com déficit de capitais, há anos em que a África é exportador líquida de capitais. Não só porque uma parte das suas elites coloca dinheiro no estrangeiro, mas também porque é o pagamento dos juros da dívida, que é tremendo. E se isso não for percebido, bom, isso está a ser percebido em diversos órgãos internacionais, onde há realmente um grande debate. Só que eles não conseguem definir a correlação de forças. Dentro do FMI, há pessoas a julgar que realmente a África, primeiro, uma parte da dívida tem que ser apagada, e até porque, se olharmos o capital e os juros, com o pagamento de juros ao fim de mais de 20 anos, o capital inicial já foi pago. Portanto, daqui para a frente é só lucro dos bancos ou das entidades que emprestaram. Isto seria em termos de justiça social. Agora, há uns que não pensam em termos de justiça, pensam em termos de mercado interno. Ou seja, que os nossos países precisam de criar mercados internos com capacidade de compra elevada, porque senão entra em crise, então depende outra vez do mercado externo apenas. E é claro que só a região austral, com 200 milhões de habitantes, logicamente que isso é um grande mercado, um mercado enorme, e esse mercado, se tiver uma capacidade de compra acrescida, é vantajoso para nós e é vantajoso para o resto do mundo. O que é que acontece neste momento? Dentro do... Diga. Não, pode continuar, professor. Pode. Tá bem.
Portanto, a pobreza, para uns, sobretudo para nós, é uma questão de justiça social. Mas há outros, e eu não me incomodo que seja assim, há outros que dizem que a pobreza é um fator de contração do mercado. O mercado fica muito pequeno, a sua capacidade de compra é mínima, a maior parte das pessoas não tem dinheiro. E não é assim que se desenvolve um país. Então, em todos os países do mundo que se desenvolveram, quando a gente vai ver a história, há uma série de ficções que se contam, o fundamental foi justamente alargar os mercados internos. A luta contra a pobreza nos Estados Unidos fez parte de um plano que deu o que deu, ou seja, a maior potência económica do mundo. É a capacidade de compra interna. 80% do PIB norte-americano, aliás, do brasileiro também, circulam dentro dos próprios Estados Unidos. Ora, a dependência em relação ao exterior é mínima. Se nós olharmos para nós, 90% das exportações dependem de um único produto, que é o petróleo. Mas temos outros países nessa situação. Então, realmente, quer dizer, aqui há agora um problema, que é articular as macro-regiões africanas para que elas falem de forma coordenada com o capital internacional. Porque é inserindo-se no mundo que a gente se vai desenvolver. À porta fechada não há desenvolvimento possível. E isto só se pode fazer apresentando força. Quer dizer, eu acho que a gente ficar sempre a lamentar-se, sempre a chorar que estamos com uma situação difícil, é pior na discussão internacional. Temos que aparecer com força. E se aparecermos em bloco, as 5 macro-regiões seria excelente que o pudessem fazer. O que acontece nas 5 macro-regiões? O que acontece com as 5 comunidades de desenvolvimento? Passam o seu tempo a resolver problemas políticos, que são problemas institucionais realmente prévios, né? Sem eles, sem estabilidade política não se pode fazer mais nada. Mas elaborar, a SADC faz vários estudos, várias propostas, eu tenho a impressão que os governos nem leem aquilo que é feito ali. E deveriam ler um pouco mais. Ora, neste momento, todas as economias da África Austral, com a exceção da África do Sul, precisam de diversificação. Há uma pequena exceção, se nós quisermos, com a Namíbia, mas a Namíbia está muito conectada ao mercado sul-africano até hoje. Mas todos os outros países dependem muito de um produto de exportação e até em itens que são itens de consumo incompressível, de consumo insubstituível, porque é vital, dependem das importações. Ou seja, que se o mercado internacional está favorável, nós gastamos menos, está desfavorável, nós gastamos mais. Passamos um período, e isto é realmente, eu estou a trabalhar agora a concluir um livro sobre a história económica de Angola, que é o aprofundamento de um que eu já escrevi, que é a economia ao longo da história de Angola. E o que a gente verifica é que nós passamos assim um período de 6, 7 anos, com a alta do preço do petróleo, em que sinceramente não consigo ver onde é que se colocou o dinheiro daquele período. Porque ali havia, e isto é elementar, havia todas as condições para fazer a chamada transferência de recursos. Ou seja, lucros do petróleo a serem investidos não apenas no próprio petróleo, porque nem isso fizemos, uma parte da produção petrolífera mais elaborada, mais refinada, nós até hoje não temos. Temos uma refinaria velhinha e produtos mais sofisticados não fazemos e não fazemos derivados do petróleo nenhum. Ora, isto no nosso caso, que é um bom exemplo, enfim, um bom exemplo negativo. Mas o que é realmente confrangedor é verificar que num período em que havia grandes lucros do petróleo, investiam-se parte desses lucros nas infraestruturas, está correto, na construção civil também, mas não se fez, nem se construiu uma indústria forte para materiais de construção, para materiais de infraestrutura, estou a falar deles todos, inclusive na energia, inclusive na água, que é absolutamente ponto de partida, mas não se investiu na agricultura. Ora que, em qualquer país do mundo, se formos olhar, por exemplo, às vezes até as grandes petrolíferas, eu conheço 2 ou 3, que têm investimentos em cadeias alimentares. Em Angola, não. Os grandes investidores estrangeiros, os grandes operadores, estrangeiros que vieram para operar na construção civil angolana, que deu lucros fabulosos a empresas de vários países, do Brasil, da China, de Portugal, etc., não investiram, por exemplo, no desenvolvimento de diversos materiais de construção. Ficou-se pelo cimento. Tudo o resto, aço, alumínio, olha, as casas onde nós estamos, tanto aqui quanto aí, se você olhar, para serem feitas, elas têm no mínimo 22 a 25 produtos. Está a ver como é que a indústria, como é que a construção civil constitui um elemento fundamental. É uma espécie de... Sim? Sim, estou a perceber, professor. Que é uma indústria, uma atividade de síntese. Desses 22 a 25 produtos, Angola produz 2 ou 3. Ou seja, que os operadores que vieram de fora levaram lucros. E às vezes os empréstimos até nem saíam dos países deles. De maneira que agora
se eu posso já avançar um pouco neste raciocínio, é assim, os 50% dos orçamentos que são dedicados ao pagamento das dívidas, aos juros das dívidas, portanto, esses 50% durante 4 anos têm que ser dedicados à diversificação económica. A diversificação económica na África Austral aponta imediatamente para o desenvolvimento como ponto de partida de um agroalimentar importante e de indústrias ligadas à construção civil. Isto diversifica imediatamente o quadro económico regional e nacional a 2 níveis. Primeiro, porque podemos abastecer o mercado interno com produção nacional. E, em segundo lugar, porque poupamos nas importações. Ora, as importações alimentares só em Angola, por ano, custam acima de $1 bi. De maneira que, durante esse período, eu calculo que Angola precisa de qualquer coisa como 2 a 3 bi de dólares por ano no investimento na diversificação económica. E isto durante uns 4 anos. A partir daí, os lucros que nós vamos tirar disso e a poupança que nós vamos ter em relação às importações já nos permite, então, encarar uma nova discussão sobre a dívida, mas é fundamental que esta diversificação se faça, porque aqui é uma relação de causa e efeito. Quer dizer, nós criamos novas fontes de riqueza, significa que criamos novos postos de trabalho. E isto aumenta a capacidade do mercado interno. As pessoas têm mais dinheiro, compram mais e têm um abastecimento assegurado com produção. Eu penso que Angola pode diversificar o seu agroindustrial, não é só a agricultura. A agricultura, para ter garantias, ela tem que ter uma continuação industrial. Tudo aquilo que não é vendido em fresco tem que entrar em lata, senão no ano seguinte o camponês não planta. Mas a esse nível há um mínimo de 15 produtos que nós podemos fazer, e podemos não só fazer em termos, portanto, como eu digo, o cereal em bruto, os legumes em bruto, etc., mas podemos fazer realmente muita coisa em conserva. E a experiência da indústria da pesca é importante em Angola, nós podemos recuperar os níveis que já foram os níveis angolanos em termos de pesca e em termos de conserva derivada da pesca. E depois, por outro lado, então, tudo o que significa trabalhos de infraestrutura, o chamado capital fixo, há muita coisa onde nós podemos investir. No quadro da construção civil, sem dúvida nenhuma, há uma demanda fortíssima no país. Atenção, quase 90% da população vive em condições, vive em habitações muito más. Isto, perdoe uma palavra, mas é um excelente mercado. Se alguém quiser fazer a sério uma política de desenvolvimento, pensa logo, pronto, aqui está uma necessidade nacional, nós temos que responder a essa necessidade nacional. Ou há empresários para o fazer, se não há, tem que o Estado fazer. Sim, infelizmente tivemos aí uns 40 segundos em que os textos, as palavras estavam sobrepostas por causa do delay, e porque eu sei que o professor está com um sinal de internet bom, eu iria pedir ao professor para sair e voltar a entrar. Pode ser, professor? Se não se importa. Vou fazer. É desligar e tornar a ligar, né? Exatamente. É só isso que é para ver se corrigimos esse delay, se faz favor. Bom, estamos então aqui a ter lições do professor Jonoel Gonçalves, com algum delay na internet. Vamos só aguardar que ele saia e volte a entrar, que é para garantir melhor qualidade na comunicação. Mas a nossa primeira parte da conversa ficou concentrada um pouco na análise de contexto da economia mundial, africana, e o professor ia começando a entrar agora para a economia nacional. Não sei, o professor ainda não está presente, vamos ver se ele consegue. Infelizmente ainda não, mas quero saudar aqui a Jacqueline, quero saudar o Flávio, o Joaquim Africano Calei, que já estão presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Professor, bem-vindo. Parece que consegui voltar de novo, não é? Parabéns. Estamos de parabéns. Obrigado, professor, pela sua presença. Mas, professor, antes de entrarmos em concreto para o contexto econômico angolano, há só 2 questões que eu desejaria fazê-lo para terminar o assunto da África, que é para concluir o seu pensamento. Pensar em integração econômica é fundamental para
Vamos olhar especificamente aqui para a região, né? Para a região da SADC. A pensar nesses mais de 200 milhões de habitantes, pensar em integração econômica seria uma condição para melhorarmos a qualidade de consumo da população. Sem dúvida alguma. E aqui é o seguinte, quer dizer, há muito receio de abrir as fronteiras dizendo que pode haver concorrência dos outros. Olha, na África Austral ninguém consegue concorrer com ninguém em matéria de produtos fundamentais e tudo o que se produzir em termos do que é prioritário nas nossas economias será sempre complementar. Ou seja, que as carências são de tal forma, não é só Angola que tem 90% da população a viver em condições difíceis. Os outros também estão a viver, a habitar em condições difíceis. Não é só Angola que tem 60% da população abaixo da linha da pobreza e não é só Angola que depende das importações de produtos alimentares que pode produzir. Então, se começarmos todos a produzir ao mesmo tempo nessas áreas, não vamos entrar em choque de maneira nenhuma uns com os outros. Isto é realmente acabar com esse medo. Eu tenho a impressão que esse medo é mais determinado, não por defesa de interesses nacionais nem nada, mas é mais uma espécie de inércia, de atavismo, de não saber como as coisas se passam, de não ter informação dos dados concretos atualmente. Que receio posso ter eu em relação à agricultura da Namíbia, da Zâmbia ou do Zimbábue? Nada, quer dizer. E eles também não vão ter medo de nós. Pelo contrário, quer dizer, vamos dizer... Então, digamos que esquemas desse tipo, ver quais são os setores industriais e agroalimentares que podem ser desenvolvidos, é uma coisa que pode ser feita por todos os países ao mesmo tempo. Algumas precauções poderiam ser tomadas em relação a produtos sul-africanos, mas não em relação ao capital sul-africano. Os capitais podiam circular na região desde que produzissem localmente. É claro que, e aí eu criticaria a posição sul-africana dentro da SADC, que é muito parecida com outros países europeus e países como a China e a Rússia. Eles querem vender produtos, eles não querem produzir nos nossos territórios. Tirando um caso ou outro, com Moçambique, com o Zimbábue, em todos os outros, os investimentos sul-africanos são muito baixos. E o que eles apresentam como cooperação com os nossos países, por exemplo, com Angola, é a mesma coisa que os europeus fazem. Quer dizer, no fundo é comércio normal e não há cooperação. Aí algumas precauções podem ser negociadas. Nada disto impede que nós temos na mão um instrumento, ou uma ferramenta, que se chama juros da dívida. Os juros da dívida, que são um encargo, temos que negociar internacionalmente dizendo que isto é uma poupança e que nós precisamos desse dinheiro livre durante 4 anos para investirmos e comprometemos a pagar depois. Mas vamos produzir primeiro, porque se pagarmos agora, nós não vamos produzir nunca. Nós vamos trabalhar para pagar para os outros, e inclusive de dívidas que foram contraídas por governos que até nós sabemos que são ou que eram muito criticáveis, porque utilizavam até parte das divisas para fins pessoais ou fins de constituição de classe privilegiada. Agora, deixe-me sublinhar uma coisa. Nós temos um desafio muito sério na concepção e na execução destes planos, é que as nossas moedas na África Austral, tirando a moeda sul-africana e aquelas que lhe estão ligadas, tanto que é a moeda da Namíbia, do Lesoto e do Eswatini, praticamente não há mais nenhuma moeda convertível. Há a moeda da Ilha Maurício, mas o país é tão pequeno, a circulação monetária é tão pequena que não pesa quase nada. Temos que resolver esse problema da convertibilidade das moedas. Quer dizer, não podem ser apenas moedas administrativas, como dizem alguns colegas meus, não pode continuar a ser visto pela população como vales, certo? Então tem que se chegar a um acordo, ou a gente chega a um acordo com grandes áreas monetárias internacionais, ou nós conseguimos que as nossas moedas, em conjunto, no conjunto SADC, no caso, essas nossas moedas possam ter uma convertibilidade. Quer dizer, não se pode continuar a ter duas contabilidades. Isso não é possível. Uma em moeda nacional ou local e outra em moeda internacional convertida. Professor, aquilo que me incomoda é que, e o professor aqui tem estado a demonstrar um conjunto de caminhos que podem servir de soluções para os problemas africanos, que por sinal constam da Agenda 63, por exemplo, da Agenda de Desenvolvimento para a África 63, e consta dos diferentes planos de médio prazo de desenvolvimento dos diferentes países africanos. Se há e para além disso, os Estados africanos têm estado a ratificar um conjunto de instrumentos internacionais pro-desenvolvimentistas, como o caso do
da Agenda 2030 das Nações Unidas. Como é que o professor observa isso, esse desfazamento entre os compromissos que os Estados africanos assumem e aquilo que, do ponto de vista real, acabam por concretizar? Essa questão, por exemplo, da integração econômica aqui da SADC, e como o professor disse muito bem, há anos, e há um conjunto de estudos que provam que a partida para a integração econômica podia ser solução para muitos problemas, para todos não, para muitos problemas ligados à nossa região. O que é que o professor entende que está a faltar aqui? Pois, a integração econômica depende do desempenho dos países que fazem parte da integração. Quando a gente olha, por exemplo, grandes regiões do mundo com bons níveis de desenvolvimento, quer tenham entidades ou não tenham, por exemplo, o Pacífico não tem entidades estruturadas como nós temos, como tem a União Europeia, mas articulam-se, eles reúnem-se, articulam-se e vão cumprindo os vários objetivos à escala nacional. São as somas nacionais que depois produzem os efeitos a nível regional. Muito sinceramente, aquilo que se passa na fixação de objetivos africanos, os documentos que são produzidos são, digamos que, documentos de caráter teórico. Se a gente fizesse aqui um histórico dos documentos que têm aparecido, eu fiz alguns levantamentos, olha, teve o Plano de Lagos nos anos 70, não foi aplicado. E o Plano de Lagos era altamente centralizado em termos dos governos, não foi aplicado. Viu-se que não foi aplicado, chegou-se a um ponto, bom, pronto, falhámos. Nos anos 80, entre 80 e 90, fez-se um outro plano, que era um plano de correção, que já era mais equilibrado entre público e privado, feito em Addis Abeba. Também não foi aplicado. Depois lançou-se o NEPAD, foi lançado a partir da África do Sul, do Senegal e da Nigéria. Hoje ninguém liga para o NEPAD, a não ser para tomar conhecimento de estatísticas, que são muito bem feitas. E então agora aparecem outros objetivos fixados no quadro da União Africana, com o apoio da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, que aliás, no caso concreto da África, tem também sede em Addis Abeba. Os governos aprovam isso e depois continuam na mesma... Há coisas que não se fazem, infelizmente, só porque não se fazem. Porque em todos estes casos havia uma lógica económica, discutível ou não, mas o que não se fez foi nada. Portanto, quando se diz que há um fracasso da teoria dos princípios do desenvolvimento, nós dizemos não há fracasso, não houve aplicação nenhuma. A gente não sabe se daria certo, se não daria, porque não se aplicou. Ora, o que é que aqui há de criticável, e nós estamos aqui num quadro de liberdade, felizmente que a liberdade de expressão em Angola já cresceu muito, isto é fundamental. Sem liberdade de discussão nós não conseguimos fazer plano nenhum bem feito, passam sempre as mesmas teorias, e isso durante muito tempo aconteceu. Quer dizer, como havia uma linguagem única, uma palavra de ordem, quer dizer, era um peso político excessivo em cima da economia, não se podia discutir nem pôr em causa. Claro que se avançou numa série de erros, e esses erros da economia vão se acumulando, e esses erros da economia pagam-se, a fatura económica aparece sempre. E nós estamos a pagar hoje, por exemplo, mas não é só em Angola, estamos a pagar em vários países africanos erros que se foram acumulando e vira estrutural, certo? Ora, o que me parece aqui realmente de dizer, vai sair um pequenino livro, mas eu não posso falar muito desse livro, porque o editor não quer que se fale nisso, mas vai sair no final do próximo mês de setembro um ensaio em que é sobre o conjunto da África, que eu fiz um pequeno ensaio, mas onde uma grande parte é sobre economia. Eu considero que os chamados economistas oficiais, os economistas que estão muito perto dos centros de decisão, porque a maior parte não estão, né? Mas aqueles que estão muito perto dos centros de decisão, fazem um grande endeusamento dos líderes políticos e não dizem que esses líderes políticos obstruem determinados planos que são aprovados. Não lhes pedem contas. Então, eles funcionam como uma espécie de cúmplice de um grande silêncio e vamos continuar a dizer que a África tem grandes perspectivas, é um pouco como se passa no Brasil. É sempre o país do futuro. E as pessoas vão vivendo e durante a sua trajetória, o seu período de vida, não vêem alteração nenhuma. Ora, a mim parece-me que realmente há uma certa cumplicidade entre o poder político e os economistas que elaboram esses planos que você falou. Porque realmente, quer dizer, trabalhar em planos que são até bem elaborados e depois não se incomodar nada se são aplicados ou se não são aplicados, não é sério isto. Então temos este problema, quer dizer, é o problema justamente de pôr em funcionamento a massa crítica, de pôr em funcionamento pessoas com capacidade de iniciativa. É isso que tem que mudar perfeitamente. Ora, a gente quando olha para os países com grandes índices de desenvolvimento humano, encontramos entre esses países alguns que não têm recursos nenhuns, ou que têm menos do que nós.
Quais são os recursos da Dinamarca, da Nova Zelândia, de Singapura? Mas eles têm uma outra coisa, é o que diziam os suíços, não têm petróleo, mas têm ideias. Isso significa que tem pessoas para fazer gestão. O caso de Singapura é um caso emblemático. E nós estamos com dificuldades enormes, e então aqui tem a nossa grande constatação, a nossa dificuldade, talvez responda à sua pergunta. A África continua a não ter os recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos seus recursos naturais. A educação, mas tem ficado em 10º lugar, quando a gente vê os investimentos na educação. Eu só daria um pequeno, digamos que, um pequeno exemplo, não é? Que há uns anos atrás, a revista norte-americana Business Week, que faz anualmente, não é? Não sei se eu estou a continuar a ser ouvido, houve aqui um pequeno corte, acho eu. O professor estava a ser ouvido, e eu é que, infelizmente, tive aqui um problema com o computador. Processou mas o professor estava a ser ouvido. Então está bem. Não, está bem. Quer dizer, pronto, eu acho que os nossos ouvintes e telespectadores estão a sentir que nós estamos a trabalhar em termos muito assim, e todo o terreno, 4x4, e vamos continuar a trabalhar em todo o terreno. De vez em quando temos estes percalços, eu peço desculpa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, só para dar uma ilustração, não é? Há uma revista muito conhecida norte-americana, que é a Business Week. Essas coisas têm um valor relativo, mas pronto, é assim. Eles fazem cada 2 anos um levantamento, uma classificação internacional sobre as melhores gestões a nível dos países. E durante muitos anos era a Suíça em primeiro lugar. E um dia apareceu Singapura em primeiro lugar. Aí foram lá falar a Singapura para ver o que era, né? Já conheciam Singapura como praça financeira, não sei o que, chegaram lá. O governo de Singapura disse, olha, isso foi muito simples, foram 20 anos de investimento na educação. E as pessoas ficaram com capacidade de iniciativa. É esta capacidade de iniciativa. Nós temos vários governos em África onde os membros do governo têm menos capacidade de iniciativa que muitas pessoas, muitos componentes da sociedade civil. E fazem barreira para defender os seus postos. Então criamos um clima que os obstáculos, os chamados gargalos de estrangulamento são tão fortes que não é possível aplicar nada. Eu vi um documentário sobre Singapura que uma das primeiras decisões que a reforma tomou foi abolir o ensino privado, ou seja, para garantir um conhecimento de qualidade e uma espécie de requalificação certa do capital humano, né? Que é uma coisa que, olhando já para o nosso contexto em específico, que é uma coisa que acaba por ser um ponto de estrangulamento até para a diversificação que o professor sugeriu. Não, mas a questão da qualidade do capital. Claro, é assim. Quer dizer, quando nós começamos, vamos admitir o cenário de que nós conseguimos um acordo internacional que nos libera de pagar juros durante 4 anos e que nós podemos dedicar esse montante ao investimento interno. Vai-se colocar o problema de quem é que vai utilizar esses recursos. Ou seja, que a agricultura, ela pode se desenvolver na base da agricultura familiar. Em todo o mundo a agricultura familiar é a mais importante, mesmo nos Estados Unidos. Mas tem que haver centros de compra, por um lado, e tem que haver centros de fornecimento de equipamento, porque não é com enxada que as coisas vão a grande escala. Já tem, como a pequena agricultura não tem capacidade de ter esse material, tem que haver empresas, e essas são grandes, que fornecem esse material, isso faz parte do crédito e tudo mais. As necessidades que nós temos em Angola, agora não vamos falar nisso aqui porque nós não sairíamos daqui a apresentar contas, mas as necessidades que existem em Angola, eu não estou a ver gestão para todo esse bloco. É muito, muito difícil. E não estou a ver, e depois olho para trás e vejo 45 anos, e digo assim, bom, mas nós estamos na mesma situação que estávamos há 45 anos, quando os portugueses foram embora. Eles ocupavam todo o espectro, digamos, não era só de quadros, era de tudo, até choferes de táxi eram portugueses. Eu lembro-me, no Porto, quando a gente recebeu os portos, até os guindasteiros do Porto de Luanda eram portugueses. Mas hoje não está exatamente assim, mas avançou-se um mínimo, não temos hoje a infraestrutura humana, o capital humano, como você disse, que seja capaz de assegurar, digamos que, vamos lá, no mínimo 200 empresas que sejam motoras para o conjunto da economia e para o conjunto da pequena propriedade. Então, professor, com essa deficiência do ponto de vista do capital humano, com a deficiência do mercado de petróleo, com a fragilidade do setor empresarial, com o peso da dívida nas finanças públicas,
quando o professor olha para a economia nacional, o que é que lhe ocorre? Eu costumo brincar dizendo que Angola vai produzir o próximo prémio Nobel da economia. E qual é a apreciação do professor em relação a tudo isso? Bom, se vamos produzir o prémio Nobel ou não, não sei, mas também não é isso que eu queria que se produzisse. Eu quero que se produza muita diversificação. Quer dizer, nós temos, enquanto, digamos que a nossa pauta de produção interna não aumentar decisivamente nos pontos decisivos e não se diversificar a sério, a palavra diversificação nós utilizamos desde os anos 70. E diziam-nos muitas vezes até coisas absolutamente absurdas, né? Mas há países que se desenvolveram com um produto só. Eu não sei qual foi o país que se desenvolveu com um produto só, mas quer dizer, era a velha teoria da dominação colonial, de que os países deviam especializar-se por produto. Isso era muito bom para as metrópoles, mas para os países em si não é. Mas alguém interiorizou isso, quer dizer, copiar o colono nessas coisas. Olha, com esses indicadores que deu, justamente, e que estão corretos, essa é a situação. Nós temos que começar pelo princípio. Ou seja, que há duas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. E temos que aprender a fazer coisas ao mesmo tempo. Nós temos que diversificar a economia. Sabemos que vai demorar mais tempo do que se tivéssemos, digamos que, iniciado todo esse processo. E essa linha de raciocínio há mais tempo, mas vai demorar mais tempo. Agora, tem que se começar. E tem que se começar, é assim, olha, o objetivo é fazer 20 produtos agroalimentares, estou a dar um número assim pelo ar, no máximo em 6 anos. E diversos produtos industriais, por exemplo, da área da construção, da área do equipamento de base das infraestruturas, material elétrico, condução de água e tudo mais ou menos no mesmo período. Temos que começar, quer dizer, não é dizer, está aí devagar, não, quer dizer, vamos acelerando. Como é que nós vamos acelerando? Melhorando o sistema de ensino ao mesmo tempo. E isto é que é importante, ou seja, que quem sai do ensino médio e quem sai do ensino superior tem que sair já para dentro de uma atividade económica que é uma atividade económica diversificada com oportunidades. Porque há muitos estudantes angolanos, eu vejo vários no exterior, que dizem que não vão voltar porque as oportunidades eles têm nas fora. Certo? Então, quer dizer, se nós... E isto é muito importante. Entre ter 1000 pessoas formadas e não ter as 1000 pessoas, faz uma diferença muito grande. E 1000 pessoas não é assim um número muito elevado. Todos os países se desenvolveram a partir de recursos humanos que eram restritos no começo. Se você olhar para o desenvolvimento dos Estados Unidos, o desenvolvimento da França há 3 séculos atrás, os estudantes universitários faziam 2, 3 mil pessoas. E estes desenvolveram a partir desse, e foram indo, não é? É claro que há o fenómeno da aceleração da história, há o fenómeno que a gente pode contratar técnicos internacionais, desde que não se exagere nos contratos a pôr dinheiro lá fora, mas enfim, isso é possível. O principal é que a gente tem que começar, o caminho faz-se andar. E eu não vejo medida nenhuma nesse sentido. A primeira medida já que eu acho que seria importante é agora, a partir do fim da pandemia, eu espero que ela venha a acabar, a partir do fim da pandemia, começar realmente, por exemplo, agora nós verificamos em termos de pandemia, olha, a África é um continente que é dos que tem mais experiências em matérias de epidemias, de graves doenças, e tem muita gente em África com capacidade para influir até a nível mundial na articulação de pensamento, na formação de projetos e no conhecimento dos dados epidémicos. Não temos indústria farmacêutica. Tirando a África do Sul, aí nem o norte da África tem. Tirando os sul-africanos, que têm as indústrias das multinacionais farmacêuticas que estão por lá. Não temos indústria farmacêutica. Não se faz comprimidos, não se faz nada. Agora vem as vacinas, vamos ficar à espera de doações dos outros. E, quer dizer, é este quadro, é este círculo vicioso que tem que ser quebrado. Eu vou repetir, quer dizer, é começar a fazer projetos de diversificação, seja qual for a sua escala, eles vão necessariamente crescer e, ao mesmo tempo, fazer formação de quadros muito a sério. Os currículos universitários e do ensino médio têm que ser muito bem vistos e a profissão de professor tem que ser valorizada. É uma profissão estratégica, como a do engenheiro e do médico. Pronto. Professor, é claro, olhar para essa questão da formação e também a questão da diversificação da economia e tal, mas se nós olharmos para as decisões que o governo angolano tem estado a tomar agora, no âmbito das liberdades da cidadania que temos, podemos sempre avaliar, né? Até porque pagamos impostos, né, para isso. Claro. Quando nós vemos a aceleração na desvalorização da moeda, quando nós vemos a definição de salário mínimo, quando nós vemos
a forma como a burocracia por detrás do crédito para o financiamento a iniciativas empresariais, estes dois pilares não ficam muito aquém, ou seja, não estarão cada vez mais distantes daquilo que pode ser a prioridade hoje? Isto é assim, quer dizer, bom, não é com a contração salarial que se desenvolve um país. Os europeus entenderam isso com esta crise. Já na crise de 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa, eles tinham notado que a chamada austeridade acaba por agravar a crise. Mas então, se a economia não funciona e se você retira recursos financeiros às pessoas, ela vai funcionar menos. Quer dizer, isto é evidente. Sim. Mas, portanto, eram aquelas concepções tradicionais de economia que vinham do FMI, do Banco Mundial, que muitos dos nossos dirigentes aceitam até hoje. Bom, agora, no caso concreto dos países africanos, portanto, a política de favorecer e de estimular o consumo não é a mais adequada. Porquê? Porque nós não produzimos. Ou seja, se formos estimular o consumo, nós vamos estimular as importações. Então aqui há imediatamente algo que faz-nos voltar ao começo. Vamos começar a produzir. E então, para aí sim, quer dizer, vamos criar mais postos de trabalho e mais capacidade de compra. O segundo problema, e este parece-me que é bastante importante, que é a depreciação das moedas. As moedas não convertíveis têm tendência a se depreciarem. E em relação às outras, se houver escassez das outras, já se sabe que a moeda nacional vai cair junto. As pessoas que têm mais moeda nacional vão pôr mais dinheiro para comprar moeda de fora. Nós estamos com exemplos flagrantes disso em Angola, com 3 mercados, não é? Quer dizer, tem o Banco Nacional, tem os bancos comerciais e tem as quinquilhas. E o que a gente nota é que este terceiro mercado é que acaba por ser aquele que aponta os dados mais reais no câmbio. Isto é muito perigoso. Porquê que a moeda nacional se deprecia tanto? Bom, primeiro porque o fundo de reserva, o fundo de divisas caiu muito. E caiu porque dependemos do petróleo. Mas, por outro lado, por trás da nossa moeda não há economia nenhuma, certo? Se houvesse, porque a moeda tem que traduzir uma economia. O que é que faz a força do euro? A força do euro faz que tem por trás economias fortíssimas, como a da Alemanha, como a da França e tal. De maneira que isto acaba por estar tudo ligado. Nós vamos ter que, se é para começar a fazer um projeto de diversificação, vamos assumir que vamos ter 2 anos com problemas e que os resultados vão... Se fizermos isso, e é sempre 2, 3 anos a contar do momento em que fizermos, não estamos a fazer nada. Então, estamos em negociações internacionais, com a China por um lado, jogando entre a China e o capital ocidental, não no mercado de capitais, quer dizer, no mercado mesmo possa favorecer, como é o caso do FMI, o mercado de capitais está impossível. Se nós colocarmos títulos no mercado mundial para captar capitais, vamos ter que pagar, sei lá, remunerações a 2 dígitos, coisas assim. De forma que, está a ver, é aqui que nós estamos. Para romper estas cadeias, nós temos que diversificar a economia, mas sem discussão nenhuma. E para o diversificarmos, temos então os pontos de apoio. O ponto de apoio principal é desenvolver um sistema de ensino que mereça esse nome. Um sistema de ensino não é uma soma de escolas, não é? Quer dizer, é um sistema integrado com objetivos e que é acompanhado e fiscalizado. No ecossistema de governação hoje, as grandes teorias que defendem eficiência governativa admitem a possibilidade de uma governação aberta com a participação da cidadania. E aquilo que eu percebo, mesmo até para a componente do tema capital humano, parece que, e o professor fala um pouco isso no seu livro sobre a economia ao longo da história, né? Que parece que a população está um pouco, permita-me o termo grosseiro, anestesiada. Parece estarmos em polos completamente opostos. Nós não concordamos com o que o governo faz e o governo pensa que nós somos uma autêntica oposição, por isso dialogamos menos, não é? Por isso validamos muito pouco as vantagens econômicas que temos e estamos a perder tempo com isso. Se o professor tivesse a faca e o queijo na mão, onde é que começaria? Não, eu começaria exatamente por isso, quer dizer, mobilizar recursos no sentido de, primeiro, convocar uma grande conferência nacional, como houve aquela pela democracia em vários pontos, uma grande conferência nacional com operadores económicos e com departamentos do governo. Não excluo o Estado de maneira nenhuma. Uma grande conferência nacional sobre objetivos de desenvolvimento. Não é fazer plano de desenvolvimento à porta fechada, porque isso não nos dá
quais são os meios que nós vamos fazer a seguir. Quer dizer, nós queremos fazer isto, isto, isto. Como é que vamos fazer e com quem vamos fazer? Ora, numa grande conferência nacional, poderia-se realmente determinar não só o que é que se vai fazer, mas quem é que vai assumir a responsabilidade disto, disto e disto. Quer dizer, é detalhar. E isto é que são medidas que realmente, bom, a gente olha para a história e é assim que a gente deve proceder. A gente olha para a história dos outros, por exemplo, depois da crise de 1928 nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Isso mesmo, uma articulação entre o Estado e a sociedade, o empresariado, sindicatos, que é tudo isso. Na Alemanha, até hoje, a economia alemã é dirigida por acordos que são o Estado, o empresariado e os sindicatos, os três a desempenharem papéis importantes e a terem responsabilidades. Os sindicatos alemães são fundamentais na produtividade alemã. Bom, é que, enquanto as coisas funcionarem em termos de gabinete, o conjunto da população não se vai sentir implicada. E então, aquilo que parece que se passa não é bem uma anestesia, mas é uma transferência de responsabilidades. Como é que eu posso dizer à sociedade, mas vocês têm que se mexer, têm que fazer alguma coisa? E a pessoa pergunta, mas vai-se mexer como? Os meios são todos determinados, os meios objetivos são todos determinados em petit comité. Como é que a gente se vai mexer? Bom, é importante, desde logo, é uma coisa que a gente aprende na faculdade no primeiro ano, que depois ensinamos aos alunos quando viramos professores. O sistema mundial é um sistema capitalista. E o capitalismo funciona com dois grandes pilares. Um é o lucro, o outro é o protesto. Tem sido assim que isto tem evoluído. Se você cala a boca, continua assim. Se você protege, imagine a perfeição, o nível de perfeição já se chegou, ainda falta muita coisa, mas o nível em que está na França, na Alemanha, em vários países, não é? Até mesmo o caso à pequena escala da Ilha Maurício, que eu conheço bem. Como é que as coisas se passaram? Por que a Ilha Maurício consegue ter um IDH praticamente do nível europeu? Porque tem um movimento sindical forte que reivindicou muito, obrigou a classe política a mexer-se, porque senão perdia as eleições. Então, estes elementos, estas reflexões é que são importantes. Eu espero que, agora com o fim da pandemia, com o agravamento, por exemplo, das condições, como você muito bem sublinhou, nem a moeda já é levada a sério, e as pessoas, enfim, estão num estado em que passamos o tempo a reclamar da situação como ela está, passamos o tempo a lamentar, isto, nas várias sociedades, acaba num dia por dar uma explosão. É melhor tomar cuidado a partir de quem está nos centros de poder. Mas se aproveitarmos esta dinâmica, em que as pessoas estão por dentro para explodir, isto pode ser muito útil para o próprio Estado. Ou seja, então tenho uma população motivada. Então tenho uma população que não quer ser pobre, que não assumiu a cultura da pobreza, que quer superar isto. Vamos conversar. E vamos conversar com quem possa tomar decisões e pôr a discussão para todo mundo ouvir. Quer dizer, não é o país ficar a discutir pequenas histórias deste roubou aquilo, deste roubou aquilo. Também deixamos isso com o aparelho judiciário para andar por aí. E depois pequenos papos, se nós vamos usar máscara dentro do carro, vamos usar máscara fora do carro. Não, vamos lá começar a discutir os problemas nacionais mesmo. E isso, alguém tem que tomar a iniciativa de fazer isso. Há quem aponta 3, 4 caminhos para o desenvolvimento do país, a nível da diversificação da economia, né? A indústria petroquímica, a indústria da pesca, a agricultura familiar e o desenvolvimento rápido e sem negociação das estradas. O professor acrescentaria mais alguma coisa nessa lista ou retiraria alguma coisa? Não, eu acho que, por exemplo, agricultura e pesca, para mim faz parte do agroindustrial. E quando se diz agricultura familiar, não pode ser a agricultura familiar só em si. É a agricultura familiar dentro de uma estrutura que é agroindustrial. Ou seja, que a produção familiar tem que ser uma produção diversificada, inclusive com estímulos. Se você produzir isto, isto e isto, eu dou-lhe estas e estas vantagens, inclusive vantagens de crédito e tudo mais. Isso tem que dar lugar, como há pouco estava a falar, tem 200 empresas. Eu ainda não cheguei bem a um acordo comigo próprio sobre quantas empresas motivadoras, quantas empresas organizadoras são as grandes empresas de dinâmica. Porque a maior parte das empresas do mundo são pequenas e médias empresas. Nos Estados Unidos é claramente isso. Vou dar o exemplo até do mais alto, nem precisava de ir tão longe, né? Mas depois tem que haver um motor para essas grandes empresas. Não são as grandes, para essas pequenas, não são as grandes. As grandes são empresas intermediárias de distribuição, são empresas intermediárias de prestação de serviços,
Por exemplo, a agricultura familiar precisa de prestação de serviços, com equipamento, porque a produtividade aumenta. Se você quer tirar 10 toneladas de milho por hectare, não vai ser à mão, tem que ter equipamento. E esse equipamento, é claro que os nossos produtores familiares, os nossos agricultores que nós conhecemos, não têm condições para isso. Isso tem que ser alugado, isso tem que ser colocado à disposição até como investimento público. Portanto, eu juntaria a agricultura com as pescas. A pesca realmente tem todas as condições de desenvolvimento, é um manancial, está no mar, é tirar, vender em fresco, o que significa infraestruturas de frio que nós não temos nas condições, na quantidade que deveríamos ter. Em segundo lugar, temos que ter, para a agricultura familiar, vias de escoamento a 2 níveis, né? Empresas que façam a compra e empresas que transportem o material. Ora, aí, realmente, as infraestruturas são indispensáveis. E nós temos um problema, que a economia se chama um problema de manutenção do capital fixo. O capital fixo é o equipamento, a casa, a estrada, o equipamento elétrico, a água, etc. Se a gente quer mexer na agricultura, a primeira coisa que há que fazer é que temos que pôr água por todo o lado. Mas não é água no rio. Nós somos, em termos de capacidade de irrigação, o país mais forte da África. Não somos o maior produtor de água, é o Congo, é a RDC, mas em termos de condições de irrigação, agora está em primeiro lugar. Utilizamos 1% dessa capacidade. Pronto, assim não é possível. Quer dizer, o esforço que a gente vê os agricultores fazerem, por exemplo, no CUNEM, tive uma longa experiência de trabalho no CUNEM, a transumância do gado é provocada pela falta de água. Não havia necessidade de se fazer aquilo. E são deslocações que retiram o gado das zonas, são despesas enormes para as famílias dos pecuaristas, portanto, dos donos de gado, que têm muito gado, que é um capital muito grande, mas na prática são pessoas pobres, dormem no chão, em casas de barro, coisas assim. Então, portanto, quer dizer, há aqui eu só falei essa área do agroalimentar, porque eu sinto que é uma necessidade imediata e, por outro lado, é um elemento em que nós gastamos muito dinheiro com as importações. Portanto, eu priorizaria por aí. Mas desenvolver a petroquímica, sim senhor, desenvolver a sério, quer dizer, eu não entendi porque é que a refinaria do Lubito não foi feita. Até hoje não entendo. As explicações que me deram, fiquei na dúvida. Bom, mas era para não ser no Lubito, mas tinha que ser em algum lugar, não é? Porque só a refinaria de Luanda, eu lembro-me dela praticamente desde que nasci. É a mesma que está ali. E, de maneira que é uma refinaria obsoleta. Agora, há uma série de outros produtos que entram no mercado mundial e que não sofreram a mesma depreciação do petróleo bruto, e nós temos essa oportunidade, não vamos deitar fora isso. Não é, quando se diz que há monoprodução, não é para fechar a monoprodução, é justamente para acrescentar outras. Ainda por cima, esse setor, sendo desenvolvido e modernizado, ele pode alegar investimentos em outros setores. E onde é que sairia dinheiro, professor? O setor, pois, as famílias estão sem poupar. É sempre a mesma história. Onde é que tiraríamos dinheiro para financiar essa economia? É sempre o mesmo problema. Eu coloco agora como condição uma grande capacidade de crédito nacional que seria apoiada pelo Estado. O Estado tem várias funções em vários países do mundo, mas, como disse o Sangora, em África tem até a função de criar a nação. As nações europeias criaram-se primeiro e dotaram-se do Estado assim. Nós, ao contrário, pronto, não faz mal, vai criando. Aliás, nesse aspecto, do ponto de vista político, do ponto de vista da noção de pertencendo a uma nação, até avançamos, não é? Agora, o que é importante aqui é que o Estado tenha então recursos, temos que pôr na cabeça. Não há poupança privada em Angola. Praticamente não há. Aqueles que fizeram poupança privada, aqueles que têm meios privados estão no exterior e não vão trazer o dinheiro. Então, um ou outro poderá vir trazer, mas isso são gotas d'água. Portanto, o Estado tem recursos. O Estado tem que colocar esses recursos ao serviço do desenvolvimento, como fizeram todos os países, não? Mesmo os que hoje se apresentam como economias mais liberais, fizeram isso. Ora, aí eu penso que neste momento, na situação em que nós estamos dependentes desses acordos internacionais de alívio da dívida, de alívio dos juros da dívida, para que os Estados possam ter mais recursos. Atenção, não basta isso. Ao mesmo tempo, temos que ter, então, o pessoal necessário para gerir bem isso. Isso tem que ser bem gerido, bem canalizado, saber onde é que estão as áreas de estímulo possíveis, onde é que estão os grandes estrangulamentos e tudo mais. E dar confiança à população, contando como é que as coisas estão, e pedindo opinião, quer dizer, aquilo que eu falei de Conferência Nacional, pode-se chamar assim, pode-se chamar de outra
forma qualquer, mas quer dizer, antigamente chamavam-lhe as forças vivas, eu acho que é uma expressão errada, porque todos nós somos forças vivas, mas os agentes económicos, a economia não funciona sozinha, ela funciona com agentes, agentes somos todos nós. Uns são consumidores, outros são produtores, outros são intermediários, outros são não sei o quê. De maneira que esse, primeiro é uma mobilização nacional que dê confiança e vamos avançando nisso. Os meios, realmente, essa questão, quer dizer, se nós conseguimos resolver o problema da dívida, que é o que nos suga os recursos todos, eu não vejo outra forma se não chegarmos a esse acordo, e um acordo por algum tempo, podemos aplicar esse dinheiro. Aí, à medida que nós formos, então, diversificando a economia, e à medida que nós formos tendo garantias de que realmente há recursos no país, por exemplo, a depreciação da moeda para. É uma das coisas que para assim. Agora, que não se aceite que parar a depreciação de uma moeda vai depender de medidas meramente de política bancária ou de política monetária. Não, tem que ter um suporte material por trás. A moeda, ela é determinante, mas ela é consequência do que ela representa. Ok. Agora uma pergunta um pouco mais de cariz pessoal. Essa consciência crítica econômica resulta de quê? Por que a economia, professor? Por que essa paixão pela economia? Olha, eu já não me lembro, mas eu lembro-me que quando éramos miúdos, assim, no ensino secundário, a gente pensava muito, olhávamos muito, né? Quando às vezes víamos notícias de grandes realizações que a gente via pelo cinema, era o cinema preto e branco ainda, mas víamos realizações que nos impressionavam. E uma das coisas que nos impressionou muito, né, é que muita gente dizia, ainda apanhei histórias de pessoas que se lembravam da Segunda Guerra Mundial, que diziam que aquela Europa foi destruída, os europeus eles próprios destruíram a Europa toda, aquilo nunca mais vai ser o mesmo que é. E em 10 anos não só ficou o que é, mas ficou mais ainda. Então a gente sempre se preocupou muito com isso, quer dizer, questões de conforto. Eu sou de família modesta, não é? Meu pai é uma pessoa que faleceu analfabeto, não é? Então, a luta que nós víamos dentro de casa todos os dias, observávamos aquilo silenciosamente e vimos que a luta pela melhoria das condições materiais era algo importante. Bom, uns impressionaram-se com isso de uma forma, outros motivaram-se com isso. E eu sempre senti a necessidade de dizer, mas então como é que se cria riqueza? Como é que nós podemos melhorar de vida? E a primeira preocupação, quando é assim adolescente, é como é que eu vou melhorar de vida, como é que eu vou arranjar um bom emprego, o que é que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso fazer para isso, eu tenho que estudar o máximo possível. O canal é por aí, não tem outra saída. Depois, uma vez que está a estudar, então começa a tentar sistematizar isso, né? Começam as leituras e tal. Eu tenho a impressão, não me lembro bem, mas tenho a impressão que me caíram nas mãos algumas leituras, logo nos... Olha, a luta de libertação nacional nos ajudou a fazer essa consciência, porque nós tínhamos uns grupos clandestinos no ensino secundário, tínhamos 15, 16, 17 anos, e de vez em quando caíam-nos uns papéis na mão, que levantavam mais perguntas do que respostas, mas motivaram muitos de nós. Uns foram fazer direito, outros foram fazer sociologia, outros foram fazer medicina, alguns foram fazer economia, como eu. No entanto, quando o professor observa estes anos todos de estudo e faz uma relação entre as suas motivações de estudo da economia e aquilo que são os resultados, não só no contexto do país, do seu país, mas no contexto mundial, acredita que... acredita, não diria... não observa que parece que a economia, as pessoas andam muito ao reboque da economia, em vez de ser a economia ao reboque das pessoas. Aqui os pensamentos filosóficos por detrás da economia não parecem dominar demasiadamente o pensamento das pessoas, e daí o sentido até para a corrupção por causa do excesso do prazer pelo materialismo, ou nem por isso? Não, quer dizer, o prazer pela melhoria das condições de vida faz parte da trajetória humana. Nós vemos a história da humanidade, a luta tem sido uma luta pela distribuição dos recursos. São essas as lutas. Como é que eu controlo mais recursos? E isso tem dado lugar a ditaduras, a regimes absolutistas. É isso, é o controle dos recursos. E o que se propõe agora, há algum tempo para cá, inclusive com a noção de direitos humanos aplicada à economia, é como é que nós, de forma harmonizada, distribuímos os recursos. Como é que nós produzimos mais e como é que não fazemos conflito, porque todos precisamos do resultado desses recursos.
Claro que até aqui tem sido ao contrário. À escala internacional continua exatamente assim. Ou seja, que as grandes potências continuam a querer ser grandes potências para dominar os grandes recursos mundiais. É para isso. É isso que lhes dá poder. Ora, o empoderamento do cidadão depende do seu nível de vida, do seu nível material. Então não tem mal nenhum a pessoa querer viver melhor, a pessoa tem que viver melhor. Olha, eu vou-lhe dar aqui um exemplo de um professor norte-americano, que foi nosso professor, já faleceu, John Kenneth Galbraith. O filho dele até é um grande economista hoje nos Estados Unidos. O John Kenneth Galbraith disse que não há nada que limite mais a liberdade, e ele era um liberal, não era um homem de esquerda, não há nada que limite mais a liberdade de uma pessoa do que um bolso vazio. De maneira que as pessoas realmente, por exemplo, em França, mesmo o Partido Socialista francês, depois da guerra, saiu com uma palavra de ordem que era motivadora. Você pode dizer que era brincadeira, mas aquilo era para valer. Era assim, enriqueçam. Agora tem que enriquecer dentro da lei. Quer dizer, não pode haver, um amigo gabonês dizia isso há uns tempos, a gente não pode conceber que haja, no caso ele falava do Gabão, do país dele, a gente não pode conceber um Gabão rico com gaboneses pobres. Não há isso, né? Então, quer dizer, os processos de enriquecimento, nós já sabemos que as pessoas não vão estar todas no mesmo nível de vida, ou seja, há comportamentos que são diferentes, há um certo número de desigualdades que são inevitáveis. Mas as desigualdades abismais não são aceitáveis. Condenar pessoas à pobreza para poder desviar e fazer grandes riquezas, isso não é de maneira nenhuma admissível. O que eu acho, a questão não é sociedade e economia saber quem é que está a reboque de quem. O problema é entre economia, política e sociedade. Ou seja, que são os interesses políticos que usam a economia para oprimir o conjunto da sociedade, para retirar voz à sociedade. Então, aquele velho conceito de que o Estado dirige a sociedade, conceito do tempo do Partido Único, parece que ainda muita gente acredita nisso, quando deve ser o contrário. É a sociedade que dirige o Estado. É a sociedade que determina quem é que vai para lá, quem é que está lá e que contas tem que prestar. Então não sei se, olha, há uma série de teorias económicas, como sabe, né? Os economistas não pensam todos da mesma maneira, ainda bem, mas a diferença grande que eu vejo no pensamento económico africano é entre os economistas ligados aos poderes e os economistas que não estão ligados ao poder. E os que não estão ligados ao poder, há dois tipos, quer dizer, há aqueles que fazem críticas abertas e há aqueles que não fazem crítica, mas também não se comprometem. Pronto, é uma posição. Okay. Mas aqueles que estão ligados ao poder, isso talvez esses, você possa responsabilizá-los por esse reboque que você falou. Ok. Mas aqui, professor, para que a sociedade faça a gestão do Estado, o nível de descentralização do poder tem de ser efetivo. Como é que o professor observa a agenda de descentralização, o projeto da autarcização do país? Como é que o professor pois, não, quer dizer, isso, sim, isso é fundamental. Aliás, os grandes países do mundo que se desenvolvem, ou praticamente todos, com exceção de um ou outro, são até federações. São grandes conjuntos que são federações. Nós temos a necessidade realmente, e a noção da descentralização em bases municipais parece-me realmente excelente, que a questão é aplicar e saber quem são os gestores municipais. Se eles são capazes de, entender as necessidades da região e, segundo, se são corretos perante a população da região e se não utilizam o poder para enriquecimento pessoal. Uma coisa que se vê muito, não é? Quer dizer, a tomada do poder político em muitos países africanos, se não na maioria, a tomada do poder político visa criar condições de riqueza para os detentores do poder. Não é só em África, a gente viu casos no Brasil, inclusive deu o que deu, estamos a ver, não é? Vimos casos em várias partes do mundo, vimos casos até na própria Europa durante um certo tempo que eles tiveram dificuldades. Na Itália, era mafioso até, digamos que a tentativa, o poder político estava infiltrado pela máfia, era uma gangrena que estava lá dentro. E em muitos países africanos temos coisas assim, não com a mesma dimensão da máfia, mas praticamente com os mesmos resultados, de forma que a descentralização do poder é muito importante e eu penso que, uma vez mais, não é por ser professor, mas sinceramente, quer dizer, eu acho que tem que haver um acompanhamento informativo e formativo de todos os agentes do poder local. Temos que lhes dar realmente muita importância e isso tem que haver um acompanhamento desse tipo. E aí, não sei se será preciso exatamente uma conferência nacional, mas será preciso uma presença do Ministério da Educação, numa função que o Ministério da Educação não pensou que pudesse ter, nem eu pensei que pudesse ter, que é essa mesmo, quer dizer, os eleitos locais
têm que ser acompanhados com aconselhamento, com formação. Mas olha, países desenvolvidos como a França, de vez em quando a gente ouve falar de seminários dos presidentes de câmaras municipais francesas. E eles não se ofendem com isso, né? Então, quer dizer, esse acompanhamento é importante. Professor, para olharmos um pouco para a perspectiva do desenvolvimento, e porque senti nas palavras do professor agora, ao falar sobre a questão da educação com algum sentimento, Josué de Castro sugere que não há subdesenvolvimento, há sim um desenvolvimento mal gerido. Quando o professor olha para as valências que temos e para as oportunidades que temos para desenvolver, o professor ainda consegue sonhar com uma Angola projetada no seu tempo da juventude? Bom, a esse nível, sim, vamos lá chegar um dia, não sei a quanto, né? Quer dizer, é como a gente sempre diz, quer dizer, nós caminhamos para o desenvolvimento. A humanidade tem se desenvolvido muito, né? Só que às vezes é muito lento. E as pessoas, numa economia que não dá resultados a curto prazo, ninguém acredita. Não se pode dizer a uma pessoa, fica aí 6 meses sem comer e depois vais comer muito. Sabe que não chega lá. Então, quer dizer, o que eu gostaria de ter neste momento já nem é aquela Angola com que a gente sonhou naqueles anos de juventude e começo e tal. Eu queria era que Angola começasse a caminhar nesse sentido. Ou seja, que a gente começasse a ver medidas que, pronto, o país está a mexer, o país está a andar, o país está-se a diversificar, há novas atividades, o desemprego está a recuar, a capacidade de compra interna está a melhorar, a moeda está-se a estabilizar, mesmo ainda com um desequilíbrio, mas está-se a estabilizar. E nós estamos a ter uma voz internacional porque estamos a falar de vários ao mesmo tempo pela mesma voz. Vou falar no caso SADC no nosso caso, mas pronto, CDAO e tudo mais, pelos outros. É isso que eu gostaria de sentir, quer dizer, que o país está a mexer, está a andar para frente. Eu sinto o país a mexer, a andar para trás. E se tivesse que dizer uma palavra aos jovens que lhe estão a seguir agora, que estão a aprender com as suas palavras sábias, quais seriam os conselhos para elevar as expectativas? Pronto. Portanto, em relação aos jovens, duas lutas importantes. Uma luta é por recursos, a criação de recursos voltados justamente para a juventude, mesmo que sejam mínimos, nem que seja só um plano nacional de melhorar o acesso à rede de ensino. Se a juventude, se a nossa juventude, estamos a falar de juventude mesmo, mas eu estou a incluir uma parte ainda da infância, a parte final, né? Quer dizer, não pode haver ninguém fora da escola. Isso é uma luta que tem que ser travada. E nós estamos com 1 milhão de crianças fora da escola. Ou estávamos. Neste momento eu não posso fazer contas porque temos o ensino parado. Mas essa é uma luta, quer dizer, é uma luta pelo acesso e pelo acesso à educação, uma educação de qualidade, que tem que aumentar gradualmente de qualidade. Essa digamos que é uma recomendação que fica evidente. A outra é que realmente a juventude se informe do que é que se passa no país e do que é que se passa no mundo e que não seja conformista, dizendo, pronto, nós somos a África, vamos ficar assim. Isso é que é absolutamente... Se pensar assim, parou. Estamos liquidados. De maneira que é parar com esse conformismo. E, olha, o facto de se protestar não quer dizer que se vá partir vidros e incendiar carros, não é isso, quer dizer, mas fazer sentir uma voz de peso, que as autoridades sintam, o país inteiro sente que se quer mexer. E isto é uma dinâmica, já há pouco nós tínhamos dito isso, isto é uma dinâmica que o governo tem que aproveitar. Quer dizer, não é aquelas situações de letargia absoluta, como havia na Idade Média dos países do hemisfério norte, em que ninguém se mexia, em que se dizia que Deus determinou assim, uns são ricos, outros são pobres. Nada desses conformismos. É isso que seria fundamental. Uma juventude não conformista é uma garantia de que a sociedade pode influir no Estado e acabará por controlá-lo. Obrigado, professor, por este tempo que dedicou a este diálogo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter contribuído com alguma como é que diria, alguma pedra neste prédio, neste edifício que queremos construir, de saberes para um projeto de desenvolvimento para o nosso país, projeto inclusivo e que garanta o bem-estar das famílias em Angola.
Pronto, para mim foi um prazer. Eu lamento que tivemos 2 ou 3 problemas técnicos, mas nós vamos melhorando, está a ver? Este é o tipo de coisa que a gente está a fazer e está a melhorar. Quando fizermos um outro daqui a 6 meses já vai estar melhor. É verdade, é verdade. Daqui a 6 meses voltamos a conversar, professor, com muito gosto, e tenho plena certeza que a internet vai favorecer. Sim, senhor. Então, muito boa tarde e muito boa noite a todos. Continua a ser esse cidadão que dá prazer e que nos inspira. Muito obrigado. Paz e bem para a sua família e estamos juntos, professor. Estamos juntos. Obrigado, professor. Tudo bem. Foi então assim o diálogo com o professor Jonoel Gonçalves. Quando lançamos o convite, rapidamente aceitou e deu-nos prazer. Um colega meu disse: Olha, vais entrevistar ou vais conversar com o professor que escreveu o livro que nos deu trabalho na universidade. Eu não revelei isso ao professor, mas na verdade foi um grande momento, uma universidade aberta de aprendizagem. Queremos agradecer aqui a participação do Carlos Ernesto, do Agostinho Carvão, do professor José Otávio, da Eugênia Almeida, do Teixeira Diogo, Abel Calupeteca, do Domingos Martinho, do Anselmo Liatunga, do Joaquim Calei, do Flávio Inocêncio, da Jaqueline Joaquim, todos que depositaram algum comentário ou questionamento que eu tenho plena certeza que o professor depois vai observar e, se necessário, vai fazer algum comentário. Na próxima segunda-feira teremos a doutora Maria de Lourdes e vamos aprender com ela também alguns conceitos em torno da gestão da família e o contributo da família para o desenvolvimento do país. Até lá, paz e bem a todos, para o bem do país e do mundo, estamos juntos.